Bom dia a todos. Seria uma indelicadeza da nossa parte não expressarmos de início a nossa alegria, a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, dizer que falar na sociedade é algo que nos proporciona uma alegria imensa, mas, ao mesmo tempo, é um exercício também para a educação da nossa emoção, porque é uma das casas em que mais nos emocionamos quando falamos. Porque a recepção aqui não é só de encarnados. Os desencarnados nos abraçam de uma forma tão esfuziante que realmente temos ainda que aprender as técnicas de educação da emoção para iniciarmos a nossa fala, porque emoção e fala não combinam. Então, se a gente se entrega à emoção, a gente não consegue falar. Então, ainda bem que temos esses momentos iniciais para irmos já trabalhando a emoção e conseguirmos, então, o equilíbrio necessário para iniciarmos a nossa fala. E veja bem, a nossa proposta, conhecimento, verdade e liberdade. Porque é fato incontestável que todos nós almejamos a felicidade. Tem alguém aqui presente que não deseja ser feliz o tanto quanto comporte o nosso momento evolutivo? Tem alguém aqui que almeja a infelicidade? Preferimos crer que não. E já que a felicidade é o nosso objetivo existencial, ela não coaduna, ela não combina com atavismos, com algo que nos impeça de sermos nós mesmos. Então, felicidade está íntima e diretamente ligado com liberdade. Mas liberdade é algo extremamente complexo. E para que nós possamos conquistar, alcançar esta liberdade, sinônimo de felicidade, nós temos que compreender a proposta de Jesus, que já nos deixou um indicativo desse caminho: conhecimento e verdade, para que nos tornemos livres. E essa é a nossa proposta dessa manhã. Compreendermos de forma um pouco mais profunda qual é essa assertiva, o que efetivamente Jesus queira nos trazer com essa assertiva. E, para isso, nós vamos sugerir, num primeiro momento, essa reflexão. Porque todos nós ficamos muito ligados às respostas. Nós queremos respostas para tudo. Isso é fruto até de um atavismo, que nós fomos criados dentro desta limitação de que nós temos que saber as respostas. Mas dizem os grandes cientistas, como Fred e Alan Wolff, que a grande jogada da vida não é saber, mas mergulhar no mistério. O que é isso? Vamos propor aqui o seguinte exercício. Imaginemos que tenha pousado nessa mesa, não importa o tamanho, porque senão não seria possível, no centro dessa mesa, uma nave espacial, contendo um livro universal sobre tudo. E nós tivéssemos o direito de fazer uma pergunta. Infelizmente, nós não vamos poder pegar aí as participações, porque o tempo não vai nos permitir. Mas cada um agora busque se deter nisso. Se nós tivéssemos aqui uma nave espacial contendo um livro universal sobre tudo, qual pergunta nós faríamos para este livro?
Bom, feita essa pergunta, existe o capítulo do brinde nesse livro. Que brinde é esse? Uma outra pergunta, mas agora detida numa simples curiosidade. Tipo, quem vai ganhar a Copa? Será que eu vou me casar nessa encarnação? É uma pergunta brinde, mas fruto de uma curiosidade. Que pergunta seria essa? Mas esse livro se esgotou. Ficou meio que subutilizado, então inverteram a ordem do livro e agora é ele que nos faz uma pergunta. A nova edição do livro, ela vem com essa formatação. Qual seria a coisa sobre a qual você tem certeza? E aí? Vai ficar mais difícil da gente responder. Pois é. Então, são esses questionamentos que nos levam à seguinte reflexão. Em que situação da vida nós somos estimulados a fazer perguntas? Porque, geralmente, nós somos estimulados a dar a resposta. Mas em que situação nós somos estimulados a fazer perguntas? E, no entanto, a maioria das descobertas que nós temos aí de revelações caras à nossa sociedade foram frutos de perguntas. Tudo aquilo que nós aprendemos, os temas, as respostas que estudamos nas escolas, elas foram o quê? Resultaram de perguntas. Por que que a maçã caiu? Por que não o Sol em vez da Terra como centro do universo? Então, olha só, as teorias, os temas que nós estudamos, o nosso aprendizado, ele só se torna possível porque tiveram perguntas que os precederam. Então, as perguntas são as precursoras, a causa primária, em todos os ramos do conhecimento humano. Um sábio indiano, Ramana Maharshi, ele declarou aos discípulos que o caminho para a iluminação pode ser resumido na frase: quem sou eu? Ou seja, processo de autoconhecimento. Por que fazer uma grande pergunta? E aqui já vai uma elucidação. Grande pergunta é diferente de uma pergunta grande. Nós temos que fazer essa diferença. Então, olha só, porque perguntar é um convite a uma aventura, a uma viagem ao desconhecido. Então, o que na verdade, poderia ser para nós uma grande pergunta? Partir para uma aventura é emocionante. Ao profundo encantamento da liberdade. A liberdade de explorar um território novo. Então, quando nós nos propomos a fazer uma pergunta, nós estamos partindo para uma aventura emocionante. Mas nós precisamos definir por que nós não fazemos, então, essas perguntas. Já que nós vivemos a cata de emoção, de conhecimento, de desbravamento, por que nós não fazemos perguntas? Porque perguntar abre a porta para o caos, para o desconhecido, para o imprevisível. E se no momento em que nós fazemos uma pergunta, cuja resposta desconhecemos, ela vai despertar em nós o quê? Um leque de possibilidades. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós abrimos a nossa razão para um leque de possibilidades de mergulho naquilo que nós ainda não conhecemos. Mas será que nós estamos prontos para receber uma resposta que não estamos ou com a qual não concordamos? Quando nós fazemos uma pergunta, nós temos que nos preparar
para essa situação? E se a resposta não for aquela que esperávamos? E se a resposta nos deixar desconfortáveis ou nos tirar da área de segurança que construímos para nós mesmos? E se a resposta não for o que desejávamos ouvir? Essa é a questão. E se a resposta à pergunta que nós formulamos nos tirar da nossa zona de conforto? Será que nós estamos preparados para isso? Então, com isso, nós chegamos à conclusão que para fazer uma pergunta não é preciso força, é preciso coragem. Sim ou não? Você me ama? Sim ou não? Estamos que estar preparados para a resposta. Qual o resultado do exame? Positivo ou negativo? Então, para fazermos perguntas, nós temos que ter coragem. Mas, na verdade, o que torna grande uma pergunta? Não é o que torna uma pergunta grande, mas o que torna uma pergunta ser considerada uma grande pergunta? Nada mais, nada menos que uma grande pergunta é algo que pode mudar a direção da nossa vida. Faço ou não faço esse concurso? Mudo ou não mudo de emprego? Moro com os pais ou moro sozinho? Me caso esse ano ou no ano seguinte? São perguntas que vão o quê? Mudar a direção da nossa vida. Isso é, na verdade, uma grande pergunta. E para muitos de nós, só uma crise séria poderia suscitar uma das grandes perguntas. Olha que interessante. Como nós viemos desse atavismo de somente saber as respostas e não formularmos perguntas, na maioria das vezes, só quando vivenciamos essas situações, como uma doença grave, a morte de um ente querido, o fracasso de um negócio ou de um casamento, um padrão de comportamento repetitivo, quase um vício do qual não conseguimos nos livrar. A solidão, que não podemos suportar por nem mais um dia. São crises que nós estamos sujeitos no nosso viver e que nos leva a formular uma grande pergunta quando estamos vivenciando essas crises. Então, em momentos assim, grandes perguntas borbulham nas profundezas de nosso ser com uma lava incandescente. Essas perguntas não são exercícios intelectuais. Na verdade, são o quê? Gritos da alma. Porque nós estamos vivendo um momento de crise. E, fatalmente, nós formulamos essas perguntas. Por que eu? Por que ele? O que fiz de errado? Depois disso, vale a pena continuar vivendo? Como Deus permitiu que isso acontecesse? São perguntas, são grandes perguntas, mas que nós só formulamos em momentos de crise. Quando, na verdade, se tivéssemos o hábito de analisar o nosso dia a dia, muitas dessas perguntas nós faríamos diariamente. Então, com isso, se agora, quando não existe uma crise imediata, conseguíssemos fazer brotar uma paixão assim, que nos levasse a fazer uma grande pergunta sobre nossas vidas, quem sabe o que aconteceria? Se nós refletíssemos diariamente sobre o nosso viver
e questionássemos exatamente por que isso está acontecendo comigo, qual a utilidade que eu posso tirar da minha vivência diária, com certeza muita coisa mudaria. Como disse o Dr. Wolff, fazer uma grande pergunta pode revelar novas maneiras de estar no mundo, pode ser um catalisador de transformação, do crescimento, da superação do progresso. E muitas das vezes, respondendo a essas grandes perguntas, nós poderemos fatalmente chegar à conclusão de o que nos incomoda, o que realmente nos infelicita, é algo que estamos realizando equivocadamente. Mas como não paramos para fazer a pergunta, por que eu estou incomodado? Por que eu estou chateado? Por que eu estou nesse clima de incômodo emocional? Muitas das vezes a gente atribui ao outro a situação do país, a uma situação econômica, e não é. O incômodo é interior. Mas se nós não paramos para questionarmos, para fazermos essa grande pergunta, fatalmente nós caímos na crise. E aí sim não tem como nós sairmos da grande pergunta. Então, o que aconteceu àquela criança de 5 anos? Porque toda criança de 5 anos é o quê? Cheia de porquês. Tudo para ela. Por que isso? Por que aquilo? Até que chega num ponto que a gente nem aguenta responder mais. Mas todos nós passamos por essa fase. Então, que dê em nós, cadê aquela criança de 5 anos que estava cheia de perguntas? Aos 5 anos, ela adorava o mistério, ela adorava querer saber, ou seja, ela adorava a viagem, ela adorava o desconhecido. E qual a diferença entre aquele tempo e agora? Por que agora, ao invés de fazermos perguntas, a gente se preocupa a todo momento em saber a resposta? Nós somos imensamente inibidos em levantar a mão e perguntar alguma coisa. É como se fosse o quê? Um crime. Aí, quando levanta aquele algo assim, se vê tudo bem, mas a gente não faz isso. Olha, eu tenho uma dúvida. A gente tem vergonha. Mas se alguém faz uma pergunta, você fica louco para saber a resposta. E ser o primeiro a se pronunciar e demonstrar que sabia a resposta. Em nossa cultura, nós fomos condicionados a considerar inaceitável e mal o não saber, a vê-lo como uma espécie de fracasso. Então, se você está perguntando alguma coisa, é sinônimo de que você não sabe. Se você não sabe, isso é ruim, porque é sinônimo de não saber. E a gente vem de uma cultura que nós temos que saber as respostas, porque para passar nós temos que acertar as respostas. O bom aluno é aquele que faz tudo exatamente como o professor gostaria que estivesse ali no papel. Ou seja, aquele que não tem criatividade nenhuma, porque ele não saiu do padrão que lhe foi oferecido. Graças a Deus, nós estamos presenciando profissionais com uma outra análise, que quando o aluno erra, é a grande chance do professor de ver o que está vindo de novo por aí. Porque aquele que acerta, ele só está reproduzindo o que alguém um dia afirmou. Mas nós estamos vivendo uma era que novos conceitos estão surgindo. E quem está trazendo esses novos conceitos tem que ser compreendido, porque senão será banido. Então, é essa a situação. Muitos dos grandes cientistas estudaram o mistério do universo e da vida em nosso planeta e declararam francamente: sabemos pouco, o que mais temos são perguntas. Então, aqueles que realmente adquirem conhecimento, que buscam o desvendar do mistério, quanto mais eles descobrem, mais se conscientizam que muito mais têm a conhecer. Mais se conscientizam que nada sabemos. E que o fruto de nos avorarmos em falar, eu sei, é uma infantilidade.
Porque ante a imensidão do universo, nós ainda nada sabemos. Então, qual que é o significado e o propósito da nossa vida? Essa é a grande pergunta. A resposta a grandes perguntas como esta só pode emergir da viagem, da grande viagem que é viver. E só podemos chegar a ela pela estrada do ainda não saber. Veja que não é a estrada do não saber, é a estrada do ainda não saber, que é sinônimo de quê? Que nós podemos chegar a conhecer, se o desejarmos. Mas para isso, olha só, se sempre julgamos conhecer a resposta, como iremos crescer? Como nós poderemos estar abertos para aprender? Então, nós só estaremos abertos ao novo, ao desconhecido, se nós nos conscientizarmos de que aquilo que já sabemos é muito pouco ante ao que nos aguarda. E aqui nós temos um exemplo de um professor que foi procurar um mestre Zen, o mestre Nain. E esse professor universitário procurou esse mestre exatamente para ter uma dissertação sobre o Zen. E quando dessa entrevista, o professor ante o mestre começa a falar do seu ponto de vista, das suas opiniões sobre o Zen. E falou, e o mestre não tinha a oportunidade de expressar o que sabia sobre o tema. Até que o mestre, então, resolve servir chá ao professor. E quando o mestre está servindo o chá ao professor, ele vai ali colocando o chá na xícara, e a xícara transborda sobre o pires e começa a pingar no professor, e o professor falou: mestre, não cabe mais chá nessa xícara. Ele falou: é tal como você. Você chegou aqui transbordando dos seus conceitos. Se você não se esvaziar das suas ideias e dos seus conceitos, não tem como eu dar a minha opinião e expressar o meu conhecimento. Então, se nós partirmos para saber da vida o que a vida pode nos ofertar a nível de um crescimento pessoal, a gente não vai sair do lugar. Nós temos que estar aberto às novas ideias, a novos conceitos, a novas experiências. Isso nós estamos falando de quê? De paradigmas. Às vezes esses nomes nos assustam, mas é algo que nós lidamos no dia a dia. Um paradigma é exatamente uma crença, algo que nós temos como modelo e que nós praticamos sem questionamento. E, consequentemente, uma das grandes características da ciência é a premissa de que o fato considerado certo hoje pode tornar-se incorreto amanhã. Então, a grande missão da ciência é o quê? É a quebra de paradigmas. Aí a gente começa a entender por que Kardec deixou claro que, se em algum momento a doutrina espírita discordasse da ciência, com quem que a gente deveria ficar? Com a ciência. Porque o dia que a ciência mudar, é sinal que houve uma mudança de paradigma. E a gente tem que acompanhar isso. Porque se nós não acompanharmos, nós ficaremos fora do contexto. Então, as teorias de ontem, elas serviram como plataforma para subir mais alto. O que Isaac Newton quis dizer quando afirmou: se eu tive o privilégio de ver mais longe que outros, é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Então, para isso que servem os conhecimentos anteriores, para que a gente possa, é um móvel, para que a gente possa ver mais além. E não ter as descobertas, as teorias, como ponto final do conhecimento. Então, com isso, a ciência só progride porque se fazem perguntas e se desafiam as premissas e verdades aceitas por todos em determinado momento. É exatamente isso que nós temos que fazer. Perguntas.
Mas se nós aplicarmos isso a nós mesmos, e os paradigmas pessoais que nós trazemos, paradigmas de vida, de forma, de comportamento, se a gente aplicar essa mudança de paradigma no nosso viver, mudarmos muitos dos nossos hábitos e crenças pessoais, quando nós nos libertamos das premissas sobre nós mesmos, nós crescemos mais do que imaginamos possível. Consequentemente, quando foi a última vez que você levou sua mente para uma viagem de aventura pelo mistério? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Que a gente questionou os nossos paradigmas pessoais e partiu para uma viagem de mudança. Por que nós continuamos a criar a mesma realidade? Por que nós continuamos com os mesmos relacionamentos? Por que repetimos os mesmos empregos o tempo todo? Nesse mar infinito de potencialidades em torno de nós, por que nós continuamos a criar as mesmas realidades? Tem tantas criaturas infelizes falando que ela não gosta do que faz. E por que continua fazendo? Nós vivemos num universo infinito de potencialidades. Se aquilo não lhe agrada, não lhe faz bem, é porque você tem algo melhor em você que te satisfaz. E que pode fazer com que o seu fardo se torne leve. Porque o que vai te conduzir a essa grande pergunta vai ser o jugo de Jesus, que é o jugo do amor. Amor para quem? Para consigo mesmo. E a gente só pode amar o semelhante a partir do momento que a gente se ama. E a gente se ama procurando o melhor para nós mesmos. Mas para isso nós precisamos mergulhar no mistério que ainda somos para nós mesmos. Nós temos que quebrar paradigmas. E isso, muitas das vezes, é sinônimo de mudar de profissão, de buscar algo que traga uma maior identidade com aquilo que trazemos dentro de nós. Então, Einstein enunciou uma das definições de insanidade. Que definição é essa? Fazer a mesma coisa vezes seguidas, esperando obter um resultado diferente. Isso é sinônimo de insanidade. Você quer um resultado diferente, mas continua fazendo tudo da mesma maneira. Segundo Einstein, isso é um sinal de insanidade. Ah, não está nada bom. Mas o que você está fazendo para mudar esse estado de insatisfação? Nada. Ah, então está bom, porque se realmente estivesse ruim, você estava buscando fazer algo diferente. Então, muitos de nós conseguiremos responder com facilidade a alguma dessas perguntas que trouxemos. Porém, a ideia não é procurar o óbvio, mas sim o não óbvio. O subconsciente, o lugar para onde raramente olhamos, se alguma vez olhamos. Pense nas coisas que você guardou quando era criança, como o medo, por exemplo. Será que o medo de cães se difunde pela sua consciência, assumindo outras formas de medo? Isso é um processo de autoanálise, que surge da grande pergunta: por que eu tenho um medo tão exacerbado? Dentro aí da nomenclatura do nosso psiquismo, é a criança, talvez, ferida que nós trazemos, que a gente tem que transformar na criança feliz. É aquela situação vivida na infância, mal resolvida, e que trazemos conosco, que vai mudando um pouquinho o aspecto, mas que a origem é a mesma. Então, se nós tratarmos dessa situação de forma adulta em relação a como ela se apresenta, nós só vamos mascarar. Porque a gente tem que buscar a criança ferida e fazê-la com que ela se torne uma criança feliz. Então, todas as coisas importantes são realizadas com o coração despreocupado.
Mas o que é realidade? Nós estamos falando aqui em mudança de paradigmas. Mas nós temos que definir o que é real. O que é realidade? E aí nós entramos num campo de extremo mistério. É uma viagem fantástica, porque hoje é uma dificuldade nós sabermos o que é real e o que não é real. Nós temos aí a física quântica como o carro-chefe dessa situação atual. E realmente é uma grande viagem nós partilharmos desses conceitos que a física quântica traz para nós. Ela nos diz que a maioria das pessoas acha que a realidade é o que os nossos sentidos projetam para nós. Então, durante muitos anos, nós consideramos realidade aquilo que o nosso tato, que a nossa visão, que a nossa audição, que o nosso paladar detectam, os nossos sentidos. Isso era tido como realidade. Mas hoje nós temos o seguinte questionamento: e os nossos pensamentos? Eles são parte dessa realidade? As nossas emoções são parte da realidade? A ciência hoje comprova que sim. Porque muitos tratamentos, o nosso estado emocional interfere diretamente na resposta do nosso organismo a tratamentos ali do nosso estado de saúde. Então, veja bem, é uma realidade ou não os nossos pensamentos e as nossas emoções? Essa teoria caiu por terra. Os sábios da Índia, os videntes, tanto os hindus quanto os budistas, ensinaram e ensinam que o mundo das aparências, o que percebemos por meio dos nossos sentidos, é maia ou ilusão. E que existe alguma coisa subjacente ao reino material, algo mais poderoso e mais fundamental, mais real, apesar de inatingível, uma realidade superior, mais fundamental que o universo material relacionado à consciência. Então, os hindus e budistas, os videntes, lá da Índia, já afirmavam isso, que existe algo mais transcendente a nível de realidade. Ela sugere que o núcleo do mundo físico, isso é a física quântica, que no mundo físico existe um domínio completamente não físico, que pode ser chamado de informação, de ondas de probabilidades ou de consciência. E embora digamos que tudo é feito de átomos, se a visão quântica estiver correta, seremos obrigados a admitir que esse campo subjacente de inteligência é, na essência, o que o universo realmente é. O que está dizendo aí? Olha só, a física quântica sugere para nós que, além do que nós sabemos, tá, a nível de átomos, da matéria, que no núcleo do mundo físico existe um mundo não físico, olha só, que pode ser chamado de informação ou de ondas de probabilidade e de consciência. E se a física quântica estiver certa, nós somos obrigadas a admitir que esse campo subjacente de inteligência, na essência, é o que o universo realmente é. Em outras palavras, tudo que nós temos como conceito de material é, na verdade, uma ilusão. Que o mundo real é aquele que para nós não é. Dentro dos conceitos que nós temos de matéria. Então, a ciência só nos dá modelos do mundo, mas não o mundo propriamente dito. O que é isso? A visão quântica da realidade não é tudo, nem o fim de tudo. Certamente, dentro de 20 ou 30 anos, a física quântica será substituída por uma compreensão mais profunda da realidade. E seja qual for o nome
que essa ciência vier, né, que essa física receba, nós teremos aí novos conceitos de realidade. Mas depois que a ciência fornece esses modelos, ainda é preciso lidar com o quê? Com o nós. E é aí que a gente vai querer conversar um pouco agora. Sempre nós estaremos limitados pelo que, em última análise, chega ao nosso cérebro e que nos permite ver e receber o que fazemos. O que é isso? Quando nós percebemos, através da visão, seja lá o que for, na verdade, essa imagem que percebemos não é a imagem real do que observamos, e sim a imagem que o nosso cérebro traduz. Aí a gente começa a perceber que o mundo real é aquele que não é. Isso por quê? Porque todos nós temos redes neurais, conjunto de neurônios, que tem a função, um de determinar a forma, o outro de determinar a cor, o outro de fazer uma ligação com o arquivo que já trazemos para facilitar a definição do que vemos. Por isso que a gente não sabe definir aquilo que ainda não tenhamos conhecido anteriormente. Então, consequentemente, quando eu defino um objeto, eu estou usando o quê? Os recursos cerebrais que eu trago para definir aquele objeto. Outra pessoa que observa o mesmo objeto vai defini-lo de forma diferente. Porque a nossa realidade atual, ela depende do nós. Daquilo que trazemos. Aí a gente começa a compreender que a física quântica está certa. Aquilo que nós temos como realidade, não é realidade. O real é aquilo que não é. Porque a partir do momento que tem que passar pelo nós, aquilo que definimos já deixa de ser real. Porque o que é real para mim, pode não ser real para você. Porque o seu cérebro não decodificou da mesma forma. Então, olha só. Aquilo que afirmamos ser, não é. Vamos dar continuidade antes que vocês saiam daqui meio que pirados. Portanto, é possível que tudo isso seja apenas uma grande ilusão, da qual não somos capazes de sair para ver o que existe lá fora. Porque a gente fica muito preso ao quê? Aos conceitos e paradigmas que trazemos. Então, a nossa realidade está muito presa àquilo que nós trazemos em nós, como tradução da realidade. E existem diferentes níveis simultâneos da realidade. Todos são reais para nós, em função do nosso momento evolutivo. Então, os níveis superficiais da realidade, o que são níveis superficiais? O nível em que nós encontramos aquilo que nós definimos hoje como realidade, por exemplo, só quando os comparamos aos níveis mais profundos é que nós percebemos que não são de fato reais, não são o nível final. Então, o que nós definimos hoje como realidade não é um nível final de definição de realidade. Braços, pernas, células, moléculas são reais. Átomos e elétrons são reais. É a nossa consciência atual do real. Mas não é a realidade final. Não é o nível de consciência final. É um nível no qual nós nos encontramos. Então, como diz John Angeli, literalmente, existem diferentes mundos, e são físicos, tá? Que nós estamos citando. Literalmente, existem diferentes mundos nos quais vivemos. Há a verdade superficial e a profunda, os níveis de consciência. Há o mundo macroscópico, que podemos ver. Há o mundo microscópico, que somos nós mesmos. São mundos totalmente diferentes. Cada um deles tem uma linguagem própria, sua própria matemática. Eles não são apenas menores, são totalmente diferentes entre si, mas complementares,
Porque eu sou meus átomos, mas também minhas células, e também sou a minha fisiologia macroscópica. Isso tudo é verdade. São apenas níveis diferentes da consciência. Então, veja bem, o que nós temos hoje como real, alguém chega para nós, essa mesa é real? Para hoje, para nós, no nosso nível de consciência, a gente pode até admitir a resposta como correta, mas nessa condição de que nós estamos nesse nível de consciência. Porque, na verdade, isso aqui é uma ilusão. Tá ok? Por quê? Porque existem níveis de consciência que nós ainda não alcançamos. E nós colocarmos o nosso nível de consciência como ponto final da verdade é uma forma de nós estarmos estacionados no tempo. Ok? O nosso cérebro, ele processa dados visuais enviados pelos olhos e constrói a imagem que vemos. É o que dissemos. Quando nós vemos algo, observamos algo, é o nosso cérebro que define aquela cor, que define a forma. Por isso que, às vezes, esses estudos chegaram-se a essa conclusão estudando pessoas que sofriam derrame. Porque aí esse acidente, né, a nível cerebral, dependendo da área cerebral que foi afetada, a pessoa começava a não definir cor corretamente, a forma. Então, e não tinha nenhuma deficiência visual no globo ocular. Observou-se que a deficiência era a nível cerebral, onde descobriram que nós temos regiões cerebrais para definição de cor, de forma, que é o que está dizendo aqui. Então, quando nós definimos uma imagem, ela é fruto de uma tradução cerebral que fazemos. Então, aqui que esses pontos seguintes aqui está falando exatamente isso. Então, olha só, ele compara esses elementos a níveis cerebrais a padrões de lembranças de coisas similares, associando-se a emoções e atribuindo significado aos eventos. Então, olha só, além dessas redes cerebrais que possuímos, nós temos a questão emocional. Que a emoção que estamos vivendo em determinada situação é que vai dar o colorido, tá certo? Ao que estamos vivenciando. A emoção que passa pelo nosso filtro cerebral, mais exatamente no hipotálamo, onde essa química acontece, é que vai transmitir ao nosso organismo a mensagem que essas emoções estão ali trazendo para nós. É onde chega até as nossas células uma mensagem de otimismo, e aí faz com que a medicação corresponda ao esperado. Então, são as nossas emoções, através dos neurotransmissores, que através da glândula pituitária, que vai jogar na nossa corrente sanguínea, essas emoções é que, consequentemente, farão valer quando chegar até as nossas células. Então, apesar disso tudo, nós ainda temos a emoção como um componente aí significativo ante aquilo que vivemos. Então, isso significa que o cérebro pinta tudo que vemos. A imagem que você está olhando, por exemplo, imagine uma imagem que você está observando de uma floresta. Vamos supor que todos nós estivéssemos aqui na experiência de definir uma floresta que estivéssemos observando. Em momento algum, nós veríamos o mesmo tom de verde, o mesmo formato das folhas. A floresta seria... Cada um aqui teria uma floresta para definir. A imagem, a princípio, é a mesma. Mas as definições do mesmo ponto observado vai depender do observador. Então, cada um terá a sua descrição, a sua realidade. Então, o cérebro está, na verdade, pintando as folhas de cada árvore que você vê. Então, olha só. Os cientistas, com isso, descobriram que, se nós medirmos a corrente elétrica produzida pelo cérebro de um indivíduo, usando, por exemplo, um exame de tomografia,
enquanto ele olha um objeto, e novamente, enquanto ele imagina, as mesmas áreas do cérebro estão ativadas. Então, olha só, quando nós realizamos um ato, nós ativamos uma área cerebral. Quando nós estamos imaginando que estamos realizando o mesmo ato, a mesma área cerebral é ativada. Então, o nosso cérebro, ele não distingue. Se fecharmos os olhos e visualizarmos um objeto, produz os mesmos padrões cerebrais de quando se está, de fato, olhando o objeto. Aí a gente começa a entender a importância que tem os exercícios de visualizações terapêuticas, de mentalizações. Porque nós estaremos ativando as mesmas áreas cerebrais que nós estaríamos utilizando se efetivamente estivéssemos praticando aquele ato. Quando nos é sugerido, se reporte para um lugar agradável, para um campo, respire o ar, é como se lá estivéssemos. E isso nos dá uma grande chave, que para nos melhorarmos interiormente, não precisamos gastar com viagens caríssimas, em spas, para o exterior. Eu preciso fazer uma viagem para que eu possa me desestressar, me sentir bem. Beleza, entra no seu quarto, põe um CD lá do Divaldo Pereira Franco, de visualizações terapêuticas, que você vai voltar melhor do que você se submeter a um estresse de uma grande viagem, que vai fazer com que o seu cartão de crédito estoure, e depois você fique, né, mais desequilibrado ainda. Nós temos os recursos em nossas mãos, mas a gente ainda não aprendeu a utilizar. Por quê? Por um equívoco de definição da realidade. A gente se prende àquele paradigma, não, porque falaram que férias é você viajar no exterior ou ir para aquelas praias infernais que não entra nem uma pulga lá no momento do sol a pino, e você fica lá estressado porque você teve que enfrentar uma fila imensa para comprar um pão, e você quer voltar para casa e depois só tem dívida, que aquela... Olha só, porque nós criamos esse paradigma que para descansar você tem que submeter uma loucura dessa. Ao passo que, se você ficar no seu cantinho, dentro das suas possibilidades, usando os recursos que você traz em si, você pode, consequentemente, se sair bem melhor. Não que a gente não possa passear de vez em quando, mas, às vezes, é um passeio, né? Ali no vizinho, a 50 quilômetros, está tudo certo. Então, não somente o cérebro não faz distinção entre o que vê e o que imagina, mas também parece não saber a diferença entre uma ação executada e a mesma ação visualizada. Isso hoje foi de grande auxílio para atletas, né, com problemas aí musculares. Então, como todas as criaturas vivas, nós temos uma percepção sensorial e limitada. Nós não vemos a radiação infravermelha, ou percebemos os campos eletromagnéticos como os pássaros. Então, veja bem, a gente não poderia nunca definir a realidade como os nossos sentidos, porque eles são limitados. Tem que ir além. Então, a quantidade de informações que entra por meio dos nossos sentidos é impressionante. Nós recebemos cerca de 400 bilhões de bytes por segundo de informações. Porém, nós não recebemos nem processamos conscientemente essa quantidade. Pesquisadores afirmam que passam pela nossa consciência apenas 2.000 bytes por segundo. Olha só, chegam a nível de informação 400 bilhões, mas a gente registra somente 2.000 bytes. Portanto, nas palavras do Dr. Andrei Newberg, cujas pesquisas estão presas a questões místicas muito interessantes, quando o cérebro trabalha para tentar criar para nós uma história do mundo, ele precisa se livrar de muitos dados supérfluos. O que é isso? Para que nós estivéssemos aqui atento
ao que nós estamos fazendo, o que o cérebro de cada um aqui está fazendo? Vocês deixaram de perceber o barulho que está acontecendo lá fora. Vocês podem agora fazer a conexão, porque eu estou citando, eu estou provocando a que vocês direcionem a atenção. O barulho da cozinha, que estão aqui, ó, desde o início da minha fala, que estão preparando alguma coisa aqui. Alguém deixou de me ouvir porque estava prestando atenção na torneira que estava aberta, num tabuleiro que caiu em determinado momento? Eu procurei registrar para que eu pudesse comentar agora. Mas o nosso cérebro tem essa função de eliminar o supérfluo para que a gente possa o quê? Assimilar o necessário. Esse é o processo de quê? De concentração. Que às vezes é tão difícil numa reunião bem quando falar, vamos concentrar. O que é isso? Vamos direcionar o nosso cérebro para aquilo que efetivamente queremos naquele momento. Porque, olha só, é muita informação que nos chega. Enquanto lê essas palavras, é o que ele está falando. Embora seus sentidos captem a temperatura do ambiente, a sensação do corpo na cadeira, a textura da roupa, isso tudo está sendo percebido a nível cerebral. Nós estamos totalmente desligados disso tudo para captarmos a mensagem. E esse doutor Deidelberg, ele prossegue. O cérebro precisa filtrar uma tremenda quantidade de informações irrelevantes para nós. Ele faz isso inibindo coisas, evitando que algumas respostas e informações neurais acabem por chegar ao nível consciente e, assim, ignoremos a cadeira em que estamos sentados, ou seja, filtrando o que é conhecido, e, então, existe a filtragem do desconhecido. Vamos aqui, isso que nós já falamos. Então, nós não percebemos a realidade de fato. Nós vemos a imagem dela que o nosso cérebro construiu, usando o impulso sensorial e associações obtidas em suas vastas redes neurais. Está vendo? A realidade que vocês percebem agora é muito diferente da real. Porque quanta coisa o cérebro anulou para que a gente estivesse ligado somente nesse momento. Então, dependendo das nossas experiências, diz o Dr. Newberg, e de como você as processa, isso realmente cria o seu mundo visual. O cérebro é, afinal, quem percebe a realidade e cria a nossa versão de mundo. E aí, agora, eis a grande questão. Quem que decide o que é digno de atenção? Já que a nossa realidade está diretamente ligado à atenção que damos ao que desejamos, quem que define o que é digno de atenção para nós? Quando nós solicitamos, vamos concentrar nisso aqui, quem que decide o que é digno dessa atenção? Como sugere a pesquisa da doutora Perti, os instintos do Instituto Nacional de Saúde, o que determina como e se vamos perceber algo, e tanto o que acreditamos ser real, quanto o que sentimos em relação ao que os nossos sentidos capturam, vão ser as nossas emoções. Essa doutora, com a sua teoria, foi muito interessante, porque olha como ela iniciou os seus estudos. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela sofreu uma queda de um cavalo e teve que receber uma quantidade muito grande de morfina para suportar a dor. E isso levou com que ela fizesse pesquisas e descobrisse, através das suas pesquisas, os receptores celulares, o que foi uma grande conquista para a medicina, que aí veio a questão da endorfina, que é o hormônio aí que nós produzimos em substituição à morfina, que é aplicada, e revolucionou toda a ciência nessa questão da emoção, com o best-seller dela, Moléculas da Emoção, em que ela vem, então, definir que as nossas emoções decidem o que é digno de atenção.
Os receptores são os mediadores na decisão sobre o que vai se tornar um pensamento ao chegar à consciência e o que vai permanecer como um padrão de pensamento não digerido, enterrado no nível mais profundo do corpo. Então, são as nossas emoções que vão definir a nossa realidade. Aquilo que o nosso cérebro vai se dirigir a nível de atenção. Então, conforme explica Joy Dispenza, as emoções foram projetadas para fixar quimicamente algo em nossa memória de longo prazo. Então, são as nossas emoções que definem, que dão a decisão para aquilo que efetivamente queremos dar razão na nossa vida. Aqui nós estamos dando uma acelerada, porque, na verdade, nós já falamos. As emoções atribuem às nossas percepções um peso ou importância relativo. Elas são um atalho estrutural na percepção e também nos dão a capacidade incomparável de não ver o que simplesmente não queremos ver. Então, são as nossas emoções que definem o que a gente quer ver e o que a gente não quer ver. Isso é muito importante também. Não basta as situações se apresentarem à nossa frente. Nós só vamos ver aquilo que a nossa emoção determinar que nós vejamos. Então, portanto, se construímos a realidade com elementos de nosso estoque já existente de lembranças, emoções e associações, como podemos perceber algo novo? Se são as nossas emoções que vão definir a nossa atenção, e se essa emoção está ligada à bagagem que nós trazemos de experiências já vividas, como nós vamos querer desvendar o novo se nós não buscamos diversificar as nossas emoções? Em outras palavras, se nós não mudamos o nosso paradigma de viver. Então, a chave são o quê? Os novos conhecimentos. Expandir o nosso paradigma, nosso modelo do que é real e possível. É o que vai acrescentar novas opções utilizadas à nossa lista pelo nosso cérebro. Então, conhecimentos novos podem abrir novas mentes a novos tipos e novos níveis de percepção da nossa consciência. Para expandir nosso paradigma e despertar para uma vida mais rica, precisamos, então, de novas experiências. E aí nós voltamos à pergunta: quando foi a última vez que você provocou a sua própria mente? Que você fez algo tão escandalosamente diferente que ficou de boca aberta pensando: não acredito que eu fiz isso. Quanto tempo tem que a gente não fala isso para nós mesmos? Não acredito que eu consegui fazer isso. É porque nesse momento, o que aconteceu? Nós provocamos a nossa mente. Nossa, eu não sabia que eu era capaz. Nós provocamos a nossa mente. Então, quando nós temos um desafio, em que de imediato a gente fala assim: eu não dou conta disso mais não. Procure dar. Vai atrás, não, eu vou dar conta. Você vai desafiar a sua mente. E a conclusão é essa: eu não acreditava que eu era capaz de fazer isso. Então, aí, o sinalzinho aí, né? Já sinalizando o nosso último slide. E ficamos com essa mensagem aí. Quando compreendermos que só conseguimos experimentar a vida dentro das fronteiras do que já sabemos, torna-se óbvio que, se quisermos ter uma vida mais abrangente e mais rica, com mais oportunidades de crescimento, realizações e felicidade, precisaremos nos empurrar para a frente, fazendo grandes perguntas, experimentando novas emoções e armazenando mais dados em nossas redes neurais. E aqui eu gostaria de concluir com vocês, testificando. Foi um estudo baseado em conceitos que a física quântica nos traz. Baseamos até no livro de física quântica, Quem Somos Nós.
Mas eu pergunto, sinceramente a vocês, quem na verdade já nos deu todas essas dicas? Vocês discordam que tenha sido outro? Porque também, em função dos paradigmas, muitos acham que se nós usarmos na tribuna conceitos da ciência, que nós estamos fugindo a um tema doutrinário, o que nós discordamos. Porque hoje nós vivemos um momento que nós temos que conhecer a verdade para nos libertar. Quem disse isso foi Jesus. E hoje nós vimos conceitos da física quântica que nos ensinam o quê? A nos libertar. De quem? De nós mesmos. Dos nossos paradigmas. Ok? Tem como nós sermos felizes, como a imagem inicial já sugeria, se nós estivermos atrelados a alguma coisa? Nós nos transformaremos em quê? Em títeres, que é aquele bonequinho que está ali. Ó. Alguém está nos manipulando. Não tem como nós sermos felizes manipulados. Nós temos que alçar os nossos voos. Mas para isso nós temos que conhecer. Não basta só o conhecimento. Porque nós temos grandes indivíduos, não são personalidades, indivíduos que têm conhecimento, mas que com isso não se libertaram. Muito pelo contrário. Se atrelaram mais ainda a comprometimentos, em função do conhecimento mal utilizado. Nós temos que conhecer a verdade, para que ela nos liberte. Nós agradecemos a atenção e gostaríamos, então, de que saíssemos daqui com isso bem fixado em nossa mente. E existem muitas técnicas de fixação. E uma delas, que é a linguagem universal, que é a música. E nós temos uma música que não fugiu em nada ao nosso tema, muito pelo contrário. Parece que ela foi composta em função do tema, razão pela qual nós a trouxemos e gostaríamos que todos aprendessem, porque a gente pegou a gravação original para não deixar nada a desejar. Um grande abraço a todos e até o ano que vem, se Deus assim o permitir. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir
E conduzir.